Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. É a sessão 2.2 e nós temos como título do nosso tema de aula, né? Na verdade, nós temos como tema de aula nesse momento o processo de pesquisa como uma das ferramentas de produção de conhecimento. Aqui, e eu mais uma vez reforço, você fique absolutamente à vontade para perguntar, para participar, para fazer todos os questionamentos que você achar pertinente. Não existe dúvida estúpida, não existe dúvida boba, todas as dúvidas são relevantes. Então, fique muito à vontade mesmo para apresentar as dúvidas que você tem. E também não se esqueçam da leitura do livro Caso dos Exploradores de Caverna. Nós ainda não vamos trabalhar com ele semana que vem, mas eu vou agendar com vocês o dia em que nós trabalharemos. É que a princípio tem aquela fala da volta às aulas agora em maio, né? Então estou dando uma atrasada para a gente conversar sobre ele fisicamente, né? Presencialmente. Mas caso isso não aconteça, a gente vai agendar em breve um dia só para discutir o livro, que vai valer como uma atividade avaliativa também. Mas então vamos lá. Nós já trabalhamos e temos conversado ao longo dos nossos encontros sobre a produção do conhecimento, né? Sobre o que é conhecimento. Falamos sobre conhecimento comum, conhecimento científico, filosófico. Professor, Oi. em relação a esse livro, será que você poderia disponibilizar ele para a gente, se você tivesse em PDF ou alguma coisa assim? Porque eu É não que eu achei para não baixar na tenho. internet. É que eu realmente não tenho. Vocês na internet vocês não conseguiram achar? Não, É que na biblioteca tem da faculdade, mas eu não sei como é que está o funcionamento dela. sim. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Ah, Eu achei só alguns resumos, entendeu? Mas não nenhum livro com 90, 100 páginas, igual você tinha dito. porque é mais ou menos o tamanho dele mesmo. O livro todo não Sim. encontrou. Tá, eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu sinceramente não sei se eu vou encontrar. Ó, não, também é um. Deixa eu só verificar isso aqui. Deixa eu só confirmar isso aqui só um pouquinho, pessoal. O que eu localizei aqui são só os votos, a parte final do livro. Não é isso que precisa dele todo, porque eu não sei quantos já se situaram, né? O caso dos exploradores de caverna, ele começa com um acidente, né? Um acidente, assim, uma circunstância fática, meio caótica, e, a, e ele termina com o julgamento, né? Caso dos exploradores de caverna, PDF completo. Vamos ver se eu acho aqui. Porque ele já está em domínio público, poderia. Mas, Pessoal, eu professor, achei. daí Oi. caso a gente leia esse livro tendo as aulas presenciais já, eu pego na internet. É porque eu moro em Jandaia. E agora eu não consigo ir até Arapongas. Não, ó, eu coloquei aqui no chat um link. E nesse link aparece para mim possibilidade de baixar. Eu só não sei se ela é gratuita ou não, tá? Deixa eu só clicar aqui download de PDF para ver o que aparece. A princípio tem como baixar. Deem uma olhada depois nesse site se vocês conseguem ou não. Você que mora em Jandaia, uma dica: dá uma olhada na Fafimã, que é mais perto para você ir, né? Então, a Fafimã, como é um livro muito conhecido, é muito provável que a Fafimã tenha. E não precisa ser aluno para ir à biblioteca. Provavelmente você não vai conseguir retirar o livro. Mas como é um livro pequeno, se você tiver acesso, é só pega para tirar cópia, sabe? Então, Entendi. talvez a Fafimã seja um ponto mais próximo e mais fácil porque qualquer faculdade de direito vai ter esse livro. Mas deem uma olhada nesse link que eu coloquei para vocês e depois eu dou uma procurada se eu encontro ele ou não. Vou verificar se algum professor também possa ter ele em PDF, ele salvo em algum lugar, daí eu disponibilizo sim. Se eu encontrar, eu disponibilizo e aviso vocês, tá bom? Tá bom, Então, muito obrigada. imagina. Então vamos conversar, né, sobre esse nosso conteúdo, né? Estamos aqui. Chegou mais gente. Bem-vindos aos que chegaram.
Bem-vindos. Então, como a gente estava falando, nós já estudamos vários desdobramentos de como o conhecimento pode ser identificado, né? E nós vamos discutir hoje, nesse nosso encontro, algumas, esse processo de pesquisa e algumas ferramentas que são utilizadas neste processo de pesquisa para se chegar no conhecimento. Então, nós precisamos entender que se o nosso foco, principalmente dentro da universidade, é um conhecimento científico, talvez um conhecimento filosófico, né? Dependendo da abordagem que se faz, mas, assim, é um conhecimento mais técnico, eu preciso compreender que esse conhecimento mais técnico, ele não vai ser produzido automaticamente. Vamos pensar em algumas figuras, né? Por mais que nós tenhamos alguns exemplos históricos de ideias que surgiram espontaneamente, né? O melhor exemplo, apesar de ser bastante controversa se essa situação se aconteceu ou não, quando cai a maçã, né, uma fruta na cabeça, salvo engano, de Isaac Newton, e aí se começa a refletir sobre a existência ou não de uma força gravitacional, né? Então aí, uma ideia que surgiu do nada, nessa representação, sim, mas a princípio isso nem existiu. Isso partiu de uma observação de que alguma coisa gruda as pessoas na Terra. Porque muitas vezes a gente nem para pensar, né? A gente sai andando, mas, poxa, o que me faz ficar preso à Terra? E aí se começou a desenvolver a ideia de uma força física que se denominou de gravidade. Mas por mais que a ideia possa ter surgido meio que espontaneamente, ou a partir de uma observação simples, essa ideia não ficou nessa coisa simples, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu analisar uma situação e a partir daquilo concluir, já pronto, já tenho aquilo como uma verdade. O que as pessoas fazem muito. Então, aqui nós estamos produzindo convicções a partir do senso comum. Neste caso, na ideia da gravidade, quando isso se descobriu lá no passado, né, se observou que as coisas de alguma maneira aderiam à Terra, ficavam fixas ao chão, mas não parou aí. Qual seria essa força? Como calcular essa força? E aí se trabalhou com processos mesmo de conta, de reflexão matemática, física, para se identificar um denominador, uma resposta para isso. Então, a partir de uma ideia aparentemente ou inicialmente espontânea, foi desenvolvida uma reflexão teórica e de cunho científico. Muito diferente de algumas coisas que muitas vezes a gente observa por aqui. Então, assim, vou contar uma situação, isso de fato aconteceu, obviamente que a gente não pode falar o santo, né? Porque isso envolve só um café. Uma situação que aconteceu no final de semana. Estava em um grupo, né, com algumas pessoas, e nesse grupo tinha assim pessoas conversando entre si, e uma das pessoas do grupo olhou para todos os demais e começou a reclamar do barulho no prédio em que mora, que é uma situação muito complicada, porque faz muito barulho, as pessoas estão fazendo festa, e às vezes fica a madrugada inteira, daí uma pessoa que mora lá sai de casa, fica 2 dias fora e o cachorro deixa o cachorro sozinho em casa, desesperado, o cachorro fica latindo, arranhando a porta, toda essa situação. Enfim, daí a gente conversando sobre isso, né, foi colocado para inclusive eu que fomentei, falei, olha, mas essa situação do cachorro ser deixado ali é uma situação de maus tratos, isso tem que chamar a polícia, não pode deixar um cachorro sozinho 2 dias sem comida e tal. Enfim, mas daí nem foi essa situação. E chegou num ponto em que esse indivíduo que estava reclamando comentou assim, porque às vezes a menina sai com as namoradas dela, porque era uma situação de uma mulher lésbica, às vezes traz a namorada de lá e ficam farreando a noite toda, e aí uma outra pessoa que estava ali disse o seguinte, mas você tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente é perigoso. Olha que definição ou que reflexão mais imbecil. Primeiro que vamos primeiro, não que não seja importante, deixar um pouco de lado toda a carga preconceituosa que se tem em torno dessa fala. Segundo, por que perigoso? Da onde? Qual foi o contato que essa pessoa teve com qualquer indivíduo que tenha uma atração sexual por pessoas do mesmo sexo para achar que o fato de ser atraído por alguém do mesmo sexo torna aquele indivíduo perigoso?
E aí você percebe uma carga preconceituosa e moral muito forte que faz com que a pessoa produza as suas reflexões e traga para si as suas verdades. E ficou muito claro naquela conversa de que para a pessoa que falou aquilo, aquilo era uma verdade. Tome muito cuidado com lésbica porque é gente perigosa. Ou seja, um completo absurdo. Na verdade, o que torna as pessoas perigosas ou não, não é o seu gosto sexual, a sua atração, a sua inclinação sexual. Não é isso que faz uma pessoa perigosa. A não ser que essa sua inclinação sexual seja em torno de uma parafilia, né? A gente estuda em biodireito, né? Não sei quando vocês terão e nem se vai ser comigo, mas eu também leciono biodireito e uma das aulas que a gente trabalha são as parafilias, que são algumas desordens de comportamento de cunho sexual. Então a pessoa possui algumas desordens é, emocionais, psíquicas, e isso se manifesta no aspecto sexual. Então, por exemplo, a necrofilia é um exemplo de parafilia, que são pessoas que se sentem sexualmente atraídas por cadáveres. Aí é óbvio que o seu ímpeto sexual está voltado para uma prática de crime. Aí, ok, mas a prática homossexual não é criminalizada no Brasil. Existem práticas sexuais que são criminalizadas no Brasil, como zoofilia, como pedofilia, como necrofilia, são criminalizadas. Então, eu não posso livremente ter relações sexuais com animais, com criança ou com pessoas mortas. Mas tirando isso, as pessoas se relacionam com quem elas quiserem. E não é isso que vai definir se o indivíduo é perigoso ou não. Então, dentro da sanidade, né, daquilo que a pessoa pode se manifestar enquanto desejo, isso não torna o indivíduo perigoso. Aliás, perigoso é esse tipo de discurso. Mas tudo isso para demonstrar que é muito comum no ambiente da sociedade discursos como este que eu presenciei agora final de semana, em que não faça tal coisa com esse tipo de gente porque não vale nada. E aqui trazendo algumas coisas de reflexão mesmo, né? Vocês já conhecem, já sabem como é que eu conduzo as coisas, mas a gente precisa pensar nisso. Precisamos abrir os olhos, por exemplo, para algumas reflexões preconceituosas. Sábado de manhã estava tudo coisa, final de semana foi proveitoso nesse aspecto da reflexão. Eu estava num lugar aqui do centro de Arapongas, né? Na verdade, estava na barbearia, né? Não vou falar qual, mas estava numa barbearia. E uma pessoa que estava lá dentro, são 3 cadeiras, né? E uma das pessoas que estava lá dentro, porque daí tem gente esperando, toda essa situação, foi contar um relato de um suposto quase assalto que sofreu. Então a conversa foi a seguinte: estava descendo a rua, não me lembro a rua, e aí tinha uma pessoa sentada, e aí eu fiquei assim: atravesso a rua, não atravesso a rua, atravesso a rua, não atravesso a rua, atravessei. E aí depois que eu atravessei, eu vi que vinha outros meninos e essa pessoa que estava sentada levantou e foi na direção dos meninos. E aí eu me senti aliviado, porque eu escapei de um assalto. Ok. Primeiro, assim, não que não possa ter escapado, talvez tenha escapado mesmo. Assaltos acontecem, e nem estou dizendo que é certo, imagina. Mas é que eu não coloquei o ponto-chave da fala dele. Quando ele foi contar o que aconteceu, a fala dele foi a seguinte: estava descendo na rua tal, tinha um rapaz moreninho sentado na calçada. E aí eu observei ele sentado na calçada e fiquei: atravesso ou não atravesso? Atravesso, não atravesso? Atravessei. E aí a história se desenrola da maneira como eu contei para vocês. E aí na hora eu fiquei pensando: bom, será que se fosse um rapaz branquinho, ele teria essa mesma preocupação? Até que ponto essas ideias que são trazidas pela cabeça das pessoas, que acabam sendo tão automáticas e reproduzidas, principalmente em cidades de interior, parece que isso é mais forte, né? É, elas trazem para a pessoa algumas reflexões que são muito absurdas e muito preconceituosas. Por exemplo, eu não estou dizendo que o rapaz que estava lá sentado não queria assaltar. Não sei, não estava lá, não vi, não conheço. Poderia até ser que quisesse assaltar. Mas o meu questionamento é o seguinte: ele teve uma conclusão de que o indivíduo que estava durante o dia sentado numa calçada seria um assaltante e por conta disso ele atravessou a calçada. É,
E durante a sua fala, o discurso dele, ele colocou a palavra rapaz moreninho. E a gente sabe muito bem o que moreninho significa. Ninguém é tonto. Por que destacar essa característica? Ele não poderia simplesmente contar como eu contei na primeira vez? Havia um rapaz sentado na calçada e eu fiquei com receio e atravessei a rua. Por que destacar o moreninho? Até que ponto o discurso não estava impregnado com alguma carga preconceituosa ou não? E aí nós temos esses tipos de situações e de vivências que não tem nada de científico, de alguma maneira guiando o comportamento das pessoas. E isso é um problema. Isso é muito sério. E nós temos que tomar esse cuidado. Então, o nosso desafio, enquanto... Professor, Oi. tem até uma série na Netflix que prova que o preconceito vem da própria pessoa. Igual a gente, eu sou gorda, você é gordo. O meu preconceito tá com você próprio. A gente cria o preconceito. Entende? Igual o rapaz moreno cria preconceito com gente morena. O preconceito, na verdade mesmo, ele está institucionado, ele vem das pessoas que são iguais às outras. Você lembra o nome da Preconceito. série? Hã? Você lembra o nome da série? Sem humanos. Como? Sem humanos. Nossa, eu não vi nem naquele... É nova? É nova, ela prova que o preconceito está dentro das pessoas que são iguais às que estão julgando. Sim. É muito Na verdade, interessante. esse discurso é o discurso que algumas pessoas sustentam em relação à homofobia. Por exemplo, qual que é o discurso que algumas pessoas têm? É no sentido de que o ódio que se faz contra um homossexual, no fundo, é uma forma de encobrir que o próprio agressor possui desejos homossexuais. Ou seja, eles se espelham, mas eu não aceito, então eu preciso repelir e agressivamente dizer que eu não faço parte desse grupo, né? Existem algumas colocações nesse sentido, de que alguns semelhantes se repelem. Lá mostra que a gente não se sente bem perto de pessoas iguais a gente, do mesmo tipo físico, e sim de pessoas mais bonitas. Traz um rosto diferente, uma cor da pele diferente. A gente não se sente bem perto de pessoas iguais a gente. É muito incrível, muito incrível. Eu vou dar uma olhada nessa série depois. Eu acho curioso o argumento, assim, num primeiro momento entendo que existem algumas linhas que se aderem a isso, assim, pensam dessa forma. Não consigo pensar que todas são dessa maneira. Por exemplo, essa situação de que a gente não gosta de estar com pessoas parecidas conosco, mas com pessoas mais bonitas. Eu sempre tive a impressão que a gente gosta de estar com gente ou meio igual a gente ou mais feia que a gente. Você vai ficar num bando de gente que é muito mais bonita que você para se sentir humilhado? Eu também achei isso. Mas foi provado que eles fazem uma experiência com 100 humanos. Foi provado que a maioria dos humanos não gosta, que a gente tem preconceito com a gente mesmo. Ah, não, mas que a gente tem preconceito com a gente tem mesmo, isso é fato. A gente se põe para baixo. Sim, muito. A gente levanta a bola da nossa incapacidade muitas vezes, onde muitas vezes ninguém vê, só a gente vê e a gente escancara ela para todo mundo. Isso acontece, a gente se sabota, né? Nós nos sabotamos muito. Mas eu vou dar uma olhada e fica a sugestão aí para os demais. Mas tem outros seriados também na Netflix que trabalham essa questão do preconceito. Duro aqui, Olhos que Condenam. Vale muito a pena. Quem tiver interesse, o nome do seriado é Olhos que Condenam. É muito interessante mesmo. E aí tem algumas coisas ali interessantes sobre sistema penal e tal. Vale a pena a reflexão. Mas então, vamos lá. Então, o nosso desafio dentro da nossa produção científica, né, da descoberta do conhecimento é trabalhar ou encontrar uma verdade científica. E para a gente chegar nisso, existem alguns caminhos, né, para que isso seja alcançado. E uma coisa que eu gostaria de destacar com vocês está lá na página 72 do livro didático de vocês. Então, lá na página 72, quem por acaso ou porventura estiver acompanhando pelo livro didático, no final da página 72, antes do assimile,
está escrito o seguinte: uma questão fundamental e que perpassa pelo processo de pesquisa é a de que mesmo uma pesquisa que pretenda tratar de questões práticas não poderá fazê-lo sem utilizar-se da teoria. Então, aqui nós temos que pensar da maneira como o livro didático nos apresenta, inclusive a reflexão inversa. Então, nós temos que entender que, por mais que a minha pesquisa ou que a pesquisa de qualquer pessoa seja prática, ela não dispensa a teoria. Por uma razão muito simples, é a teoria que sustenta a minha tese. É a teoria que apresenta as bases de cientificidade da minha pesquisa e que vão me permitir chegar a uma conclusão científica. Não tem como eu começar uma pesquisa não científica, conduzir essa pesquisa de maneira absolutamente não científica e chegar a uma conclusão científica. Não tem nem sentido. Então, para eu chegar a uma conclusão, a uma verdade científica, a um conhecimento, eu preciso começar a minha pesquisa de maneira científica. E isso se faz pelo uso da teoria. Mas nós temos que tomar um cuidado. E este cuidado, jovens, é uma crítica muito forte que não só eu, mas muitos professores fazem em relação ao direito. Que o direito muitas vezes leva essa regrinha que nós acabamos de ler ao extremo, onde toda pesquisa precisa estar completamente inserida dentro da teoria. E nessa visão, acaba se deixando de lado a prática. Existe um desafio muito forte dentro do direito, e eu espero que a nova leva de pessoas formadas em direito, das quais vocês se incluem, que vocês consigam refletir o direito de uma maneira mais prática. Não é deixar a teoria de lado, porque a teoria é muito importante, mas nós tivemos um longo período em que houve distanciamento do direito para com as realidades práticas. E aí o direito ficou algo excessivamente teórico, mas que não atendia a algumas questões sociais, alguns anseios, alguns desejos sociais. Não atendia. Então, a gente observa muito isso, inclusive em exemplos de livros. Então, tem um livro de um professor que eu gosto bastante, chama Lênio Streck. O professor Lênio é um grande crítico e um grande pensador do direito. Ele tem vários livros sobre interpretação, sobre hermenêutica, sobre a maneira como o direito aparece na sociedade e tal. Tem uma coluna, tem um site que funciona como se fosse um blog, sabe, jurídico, chama Consultor Jurídico. Neste site Consultor Jurídico, toda semana o Lênio escreve, ele tem uma coluna nesse site Consultor Jurídico. E esse site tem coluna de muito jurista top. Vale a pena acompanhar, tá? Quem tiver curiosidade, um tempinho, aproveitar, não sei quantos estão na quarentena trabalhando normalmente ou não, mas é Consultor Jurídico, você coloca no Google, e aí lá tem colunas semanais de vários juristas. O Lênio é um deles. É uma galera muito boa, vale a reflexão. Não precisa concordar com tudo, mas a gente sempre reflete, sempre aprende alguma coisa. E o Lênio trabalha com um exemplo que eu gosto muito num livro dele, criticando uma maneira como o direito penal se apresenta nos livros didáticos. Eu não sou penalista, provavelmente não vou lembrar exatamente o exemplo, mas você vai ter uma ideia. Existe uma figura no direito penal que você estuda, né? E você vai estudar em direito penal parte geral, não sei se você está tendo, se você não está tendo agora, você vai ter semestre que vem, que é um tipo de erro. Então, no direito penal, existem algumas circunstâncias que se trabalha com a terminologia erro, que é quando você tem um equívoco lá. Por exemplo, tem erro de conduta, tem erro de proibição. Então, eu errei a maneira como eu interpretei a proibição, errei a maneira como eu me conduzi, enfim. Um desses erros que acontecem, acontece o seguinte, é quando eu pratico um crime contra alguém, mas eu não sabia que era uma pessoa esse alguém, ou que era essa pessoa. E aí os livros didáticos dizem o seguinte: como que funciona se uma pessoa está na floresta caçando, e aí passa um veado na floresta e ele atira no veado. E aí quando ele vai até o veado para pegar o animal, ele chega e percebe que é uma pessoa fantasiada de veado.
Então ele matou uma pessoa, mas ele em nenhum momento quis matar uma pessoa. Matou enganado. Ele estava numa floresta caçando e matou um veado, que ele achou que era um veado, mas na verdade era uma pessoa. Ok. E o que o Lênio fala? Eu falei, gente, esse exemplo ele é tão idiota, porque convenhamos, quem vai se fantasiar de veado e ir pro meio da mata? E aí, assim, eu já tive aula com ele, né? Em aula ele falava assim, gente, não sou uma pessoa. Em sã consciência, vai para uma mata que ela sabe onde tem caça, que tem gente caçando, fantasiada de bicho. Onde ela quer morrer, essa pessoa tem que morrer, porque é tão imbecil que não merece viver em sociedade. Mas às vezes a gente para pensar, realmente, e se você for olhar livro de direito penal, muitos vão trazer exemplos imbecis como esse. Mas, claro, é didático? É didático, mas a gente consegue trazer exemplos mais próximos de nós. Então, a gente consegue imaginar situações, então, a pessoa estava com uma roupa diferente, acabei me confundindo, o agressor, no caso, né, o réu do processo. Eu consigo trazer exemplos um pouco mais concretos, um pouco mais palpáveis, né, para a nossa realidade. As pessoas acabam viajando. Quando você estuda direito civil, pessoas, pessoas e bens, talvez em negócios jurídicos, né, coisas que vocês vão estudar mais para frente. Também os livros trabalham sobre uma coisa que não se pode comprar. Porque quando a gente pensa em negócios jurídicos, os negócios jurídicos possuem requisitos de validade. E quais são os requisitos para um negócio jurídico ser válido? Estou falando de negociações em geral, contratos. Então eu tenho que ter pessoas capazes envolvidas, né? Gente capaz, com capacidade civil. Eu tenho que ter o objeto da negociação, algo lícito, possível, determinado, determinável. E eu tenho a formalidade do negócio. Às vezes tem que ser por escrito, tem que ser por um contrato, por uma escritura pública. Cada negócio tem uma formalidade. E aí, quando a doutrina vai falar sobre objeto impossível, ele dá como exemplo a compra de terreno na Lua. Falei, gente, quem em sã consciência vai comprar um terreno na Lua? Sabe? Então, muitas vezes, o direito se apresenta de uma maneira tão teórica que os exemplos são absurdos. E eles servem muito mais para demonstrar o quão idiota é o exemplo do que para efetivamente se ensinar alguma coisa. Nós precisamos trazer exemplos mais reais. Nós precisamos pensar a ciência e produzir ciência, né, refletir a partir do pensamento científico de uma forma mais prática. E não é abandonar a cientificidade, não é abandonar a teoria de maneira alguma, mas muitas vezes, e isso no direito é muito forte, tá? Você vai observar isso, já deve ter observado. É muito comum o desejo das pessoas em complicar a fala. Então a pessoa complica a fala, complica a maneira como ela apresenta o conteúdo, porque isso impressiona. Sabe aquela história, nossa, fulano fala tão bonito, mas o que ele disse? Não faço a menor ideia, mas ele fala muito bonito. Umas palavras diferentes e tal, dá até gosto de ouvir. Ó, o que adiantou? Você não entendeu nada? E aí tem uma galera de uma linha de educação, né, que sustenta o seguinte, quem sabe fala simples, não precisa ficar mostrando que sabe grandes palavras diferenciadas. É claro que o direito tem palavras chatas. Não tem como fugir do uso de algumas palavras que são muito chatas, muito técnicas. Mas eu não preciso ficar explicando tudo da maneira mais absurda possível, enchendo de termos em latim. Chega. A gente precisa simplificar um pouco mais. Aliás, também é um outro ponto de reflexão, né? Até que ponto esse enfeite todo, sabe? Essa arrogância toda em se colocar tantas palavras difíceis e tudo mais, não é inclusive uma maneira ou um mecanismo para a pessoa se autoafirmar. Então eu preciso demonstrar que eu sou muito bom, e aí eu escolho esse tipo de palavras, porque daí eu estou me distanciando do meu público, para que eles olhem para mim e falem, nossa, ele de fato sabe muito, mas isso é uma besteira. Então a minha preocupação é aparecer ou a minha preocupação é ensinar? Porque se a minha preocupação for ensinar efetivamente, eu não estou cumprindo ela. Porque sempre acreditei, e não estou sozinho nisso, que professor, e isso uma ex-professora minha dizia, que professor não é barreira, professor é escada.
Então, não é papel do professor ficar criando impedimentos para que o aluno avance. Claro que é papel dele peneirar, mas criar barreiras intransponíveis, assim, né? Barreiras para que o aluno não consiga passar, isso não é papel do professor. A ideia é fazer com que cada um dos alunos entenda, verifique mecanismos para que esses mecanismos possam ser aproveitados e usados pelo aluno, para que ele se desenvolva. Esse é o foco. Então, aqui, eu só quis destacar essa frase da página 72, porque isso é uma verdade. Não tem como produzir pesquisa sem a parte teórica, mas nós precisamos nos atentar para o inverso. Tem como produzir pesquisa só com a parte teórica? Tem. Mas muito melhor é quando nós conseguimos produzir pesquisa com a parte teórica e também com a parte prática. Por mais que nós estejamos diante de uma ciência do direito, por mais que nós estejamos diante de uma questão jurídica, efetivamente, sabe? Então, a partir dessas circunstâncias, nós podemos entender quais são os tipos de pesquisa ou as classificações das pesquisas. E agora nós vamos dar uma olhada lá no quadro que está nas páginas 74 e 75 do livro didático. Então, enquanto você abre aí, páginas 74 e 75 do livro didático, nós temos os tipos de pesquisa para conversar. Vamos falar, então, uma a uma, dos tipos de pesquisa que nós temos. Nós temos que verificar também, né, perceber que o próprio livro didático faz essa classificação para você e te apresenta essa classificação em duas formas, né? Nós temos duas maneiras de classificar a pesquisa. A primeira classificação é a classificação quanto aos objetivos da pesquisa. Então, nós podemos classificar a pesquisa quanto ao seu objetivo, quanto à sua finalidade. E a segunda classificação é a classificação quanto ao procedimento. Então, nós temos classificação quanto ao objetivo e a classificação quanto ao procedimento, quanto à técnica utilizada, quanto às ferramentas utilizadas. Na primeira classificação, tudo isso está no quadro do seu livro didático. Nós temos 3 tipos de pesquisa dentro dessa ideia dos objetivos, né? Então, quando eu analiso a pesquisa e a classifico de acordo com os seus objetivos, com o seu objetivo, nós podemos classificar a pesquisa como exploratória, descritiva ou explicativa. E aqui, mais uma vez, pessoal, a minha fala de sempre, né? Pense sempre na palavra e no seu significado natural. Nós vamos encontrar situações, e você vai perceber isso ao longo do seu curso, de palavras que para o direito têm um significado diferente do que o significado que nós usamos no dia a dia. Isso existe no direito? Existe. Mas é a maioria dos casos? Não. Então dá para eu, como primeira tentativa, né, compreender a palavra à luz do seu significado normal. À luz do seu significado básico, aquele significado que eu conheço. Então vamos pensar, pesquisa exploratória. E aí a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, o que é exploratória? Qual é a ideia do explorar? Quando a gente pensa em pesquisa exploratória, nós estamos falando de uma pesquisa que tem por objetivo analisar um determinado assunto, ou, de maneira semelhante, explorar um determinado assunto, uma determinada situação. Então, o foco aqui é realizar uma exploração mesmo, uma análise, uma reflexão sobre aquela circunstância, sobre aquele problema. Pense na ideia básica da exploração. E essa exploração, que a gente pode entender como aprofundamento, né, efetivamente, nós estamos aprofundando o nosso estudo sobre aquele assunto, ele pode gerar novas descobertas, ele pode gerar novas situações. Muito tranquilo mesmo essa situação. Então, isso é uma pesquisa exploratória. Aliás, toda pesquisa pode resultar em uma nova verdade. Não tem problema nenhum. Desde que isso seja embasado, tenha elementos para se manter, né? Próximo tipo de pesquisa que nós temos é a pesquisa descritiva. E o que é pesquisa descritiva? Mais uma vez, nós vamos nos ater ao nome. Pesquisa descritiva é aquela que tem por objetivo descrever, discriminar, né, no sentido de identificar determinada situação, determinada população,
ou determinado fenômeno social, histórico, cultural. Então, na pesquisa descritiva, eu analiso a situação e descrevo ela. Simples assim. Eu vou dar um exemplo aplicando uma por uma daqui a pouco, para que você feche a compreensão. Mas aqui nesse segundo modelo, nós temos por objetivo descrever determinadas situações, povos, culturas ou fenômenos. E por fim, nós temos a pesquisa explicativa. Vamos entender essa situação da explicativa. Mais uma vez, nós temos que entender o que explicativa, o que a palavra explicação tem como ideia, né, como definição. Na pesquisa explicativa, o objetivo é explicar aquela situação. Aqui eu peço atenção dos senhores. Se você olhar no material, existe talvez uma dificuldade na diferenciação entre exploratória e explicativa. Por quê? Note a redação da sua tabela. Na exploratória, que é a primeira, ele diz o seguinte: são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, vírgula, vamos só aí. Vai na primeira frase da explicativa, que é a terceira. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade. Então, num primeiro momento, elas parecem a mesma coisa. E não que elas não sejam próximas. Elas até podem ser próximas, elas até são próximas, na verdade. Mas o que vai diferenciar? Na pesquisa explicativa, eu tenho como objetivo explicar a raiz da situação. Então, eu verifiquei aquela situação e agora eu preciso explicar como que aquilo aconteceu. Quais foram os elementos que resultaram naquela circunstância? Já na exploratória, eu não tenho necessariamente que demonstrar a origem da situação. Mas eu preciso, por exemplo, me debruçar sobre a situação e sobre as suas consequências, sobre os seus desdobramentos. Então, eu estou explorando todos os alcances dessa situação na sociedade. Então, se a gente quiser pensar, por exemplo, temos como foco de pesquisa a criminalidade juvenil. Então, o nosso objeto de pesquisa é a criminalidade infanto-juvenil, criminalidade de crianças e adolescentes. Bom, se eu quero conduzir essa pesquisa de uma maneira descritiva, então se eu vou fazer minha pesquisa, ela trata sobre a criminalidade infanto-juvenil e ela é elaborada por meio da pesquisa descritiva. Então, como que ela tem que ser para ser descritiva? Eu vou descrever como está a criminalidade hoje. Então, o que é criminalidade infanto-juvenil, como que eu classifico ela e qual é a nossa realidade atual. Qual é o índice que nós temos de criminalidade, quantos estão cumprindo medida socioeducativa ou não. Vou lá descrever o nosso panorama. Então, a minha pesquisa sobre criminalidade juvenil, e esse é o panorama atual, isso é uma pesquisa descritiva. Agora não, eu quero fazer uma pesquisa explicativa. Então, eu vou apresentar a ideia do meu tema, porque eu preciso identificá-lo, né, dizer o que é criminalidade infanto-juvenil, mas agora eu vou atrás da raiz desse problema. Então, quando que começa a se pensar em criminalidade juvenil? O Brasil já teve maioridade penal em 14 anos. Não sei se os senhores sabem, mas isso já existiu no Brasil. Então, qual era o contexto lá atrás para se estabelecer maioridade penal em 14 anos? E por que deixou de ser 14 anos e foi para 18? Então, na pesquisa explicativa, eu vou atrás de elementos históricos, né, que explicam a situação em que nós nos encontramos hoje. E se fosse uma exploratória? Se fosse uma exploratória, eu analisaria, né, a situação da criminalidade hoje, mas também verificando todos os seus desdobramentos. E quais as possibilidades? Então, aqui na pesquisa exploratória, eu vou me aprofundar sobre aquele assunto. Então, agora seria o momento de eu sugestionar. Então, vamos reduzir para 16, vamos reduzir para 14, não é viável reduzir, enfim. Eu vou colocando possibilidades e gerando conclusões a partir daquilo. E aí talvez você possa estar se perguntando, professor, mas eu tenho que usar um só? Não, você pode usar os 3. Não tem problema nenhum. Você pode, a partir de um tema, que aliás é a maneira mais completa de se pesquisar, descrever a situação, buscar as raízes históricas que geraram essa situação e também analisar os desdobramentos dessa situação.
Então, é perfeitamente possível fazer uso dos 3 tipos de pesquisa, sem nenhum empecilho, sem nenhum problema. Aliás, sugiro que vocês façam isso, esse tipo de análise. Claro que dependendo do assunto que vocês forem pesquisar, tem assuntos que não comportam uma ou outra situação, né? Ou que acabam sendo mais voltados a uma ou outro tipo de pesquisa. Se for para escolher, entendo que a exploratória ela é um pouco mais robusta, mas todas as 3 são pertinentes, são possíveis de ser utilizadas, tá bom? A próxima classificação que nós temos é a classificação da pesquisa quanto aos procedimentos, né? Quanto às ferramentas utilizadas, quanto à técnica utilizada. Então, quais são os tipos de pesquisa que nós temos quando nós focamos no procedimento técnico utilizado? A primeira pesquisa é a pesquisa bibliográfica, que é bastante usada no direito, talvez seja a mais comum que nós temos, né, que nós utilizamos nos artigos científicos, TCC, e trabalhos científicos de maneira geral. Quando a gente pensa em pesquisa bibliográfica, nós estamos pautando a nossa pesquisa em material já criado, em obras já criadas. Aliás, quando a gente pensa na situação de referências bibliográficas, né, que normalmente se coloca lá no final do TCC, ou bibliografia, a palavra bibliografia está relacionada à ideia de biblioteca, que está relacionada à ideia de livros. Então, quando a gente pensa historicamente no que seria bibliografia, nós estaríamos voltados a quais foram os livros utilizados para a pesquisa. Hoje, o termo bibliografia, ele tomou uma dimensão um pouco maior, mesmo porque os livros, né, principalmente impressos, eles deixaram de existir. Nós estamos diante de uma realidade em que grandes gráficas ou editoras estão tendo problemas sérios, né, para se manter funcionando, porque tudo hoje se tornou virtual, né, praticamente. Então, a maneira de ter acesso ao conhecimento, né, a livros e tudo mais, também foi modificado. Mas ainda existem livros e sempre vão existir. Mas nós tínhamos um tempo atrás, se você pegar livros mais antigos de metodologia, eles vão falar que bibliografia é o uso de livros. Hoje, a gente pensa em bibliografia como o uso de qualquer material elaborado, desde que o material elaborado esteja sistematizado, esteja organizado, já ali pronto, disponibilizado para pesquisa. Então tem que ser um material já produzido, como um livro, como um artigo. E aí nós temos as revistas científicas, né? Coisas que já foram produzidas por alguém, já foram organizadas, sistematizadas e publicadas. Essa é a ideia por detrás de uma bibliografia. E aí logo abaixo nós temos a chamada pesquisa documental. E aí nós temos qual é a definição de pesquisa documental, né? São pesquisas que utilizam como fonte documentos para a construção de um conhecimento. Mas, poxa, professor, a gente acabou de falar que aqui usa livro, que usa artigo, que usa revista, é bibliográfica. Qual a diferença da pesquisa bibliográfica para documental, então? Primeira coisa que tem que entender, é tudo documento. A pesquisa bibliográfica, ela também é feita a partir de documentos. E a documental, como o próprio nome diz, também. Mas qual é a diferença? Na bibliográfica, esse material, esse documento, ele já está pronto, organizado, produzido e publicado para ter acesso à pesquisa. A gente está falando de livro, de revista jurídica e de artigo científico. Na pesquisa documental, eu estou falando de qualquer outro documento que não tenha sido organizado como se um livro fosse, por exemplo, sabe? Então, quando eu penso em pesquisa documental, vamos imaginar que uma tabela que eu vi em um jornal, que eu li num consultório, é uma forma de pesquisa documental. Ela está ali, não está organizada em um livro, em algum documento de caráter científico mesmo, mas é um documento. E eu posso utilizar. Então, eu vi uma foto. Então, eu fui num museu, ou eu fui na prefeitura, numa parte lá de documentos antigos, e achei várias fotos antigas da cidade. E quero utilizar essas fotos na minha pesquisa, porque a minha pesquisa fala sobre a formação histórica da cidade. Isso é pesquisa documental,
Foto não é livro. E são fotos soltas, assim, elas não estão organizadas em um livro. Agora, se eu procurei um livro que conta a história e a bibliográfica. Então, o que vai diferenciar a bibliográfica para documental é se este documento está organizado enquanto obra científica, porque se estiver organizado enquanto tal, é bibliográfico. Se não estiver organizado dessa maneira, for um documento solto, documental. Importante, não tem que ser impresso, tá? Pode ser documento virtual mesmo, não tem problema nenhum. Não tem a menor necessidade de estar impresso, né? Não... Certo? Próxima pesquisa, pesquisa experimental. Próxima pesquisa, pesquisa experimental. O que estabelece a chamada pesquisa experimental? Bom, quando a gente pensa em pesquisa experimental, ela parte de um objeto de estudo. E aí se observa esse objeto de estudo. A pesquisa experimental é a pesquisa feita por meio de experimentos, né, de experiências. O direito não faz muito isso, sabe? É muito difícil nós termos esse tipo de situação no direito. Mas temos pesquisa experimental? É possível. Existe um documentário que eu gosto muito, por sinal. Você encontra ele no YouTube inteirinho. Ele não é nem um pouco novo, vai ser década de 80, final da década de 80. Ele chama Olhos Azuis, é Blue Eyes, né? O nome do documentário. Ele está legendado. E o vídeo que tem no YouTube, ele é, na época, produzido pela... Eu acho que foi a GNT. Não tenho certeza. Qual que é a situação desse livro, desse documentário chamado Blue Eyes? É uma professora, pesquisadora, e ela coloca pessoas numa sala, algumas sentadas no chão, outras sentadas em cadeiras, e ela separa as pessoas entre pessoas de olhos marrons e pessoas de olhos claros. E a partir disso ela faz um experimento social. E é muito interessante a maneira como esse experimento social é conduzido. Muito interessante mesmo. Então, vale a pena dar uma olhada. Então, assim, é um exemplo de pesquisa experimental que nós temos na nossa área, né, nas ciências humanas, né, ou ciências sociais aplicadas. Mas é muito difícil, não é comum isso acontecer, não. Porque fazer experiências com pessoas não é algo, inclusive, bem visto, né, não é uma coisa que é muito bem aceita, certo? Tanto que foi uma das grandes discussões das células-tronco, se isso seria utilizar a vida ou instrumentalizar a vida ou não. É justamente por todo esse ponto de ser delicado lidar com o ser humano para a realização de pesquisas. E a próxima, a pesquisa ex post facto. São pesquisas, a exemplo da anterior, né, a exemplo da experimental, mas ela estabelece relações entre algumas variáveis e algumas consequências. Qual é o ponto? Na pesquisa experimental, o que se analisa é o experimento, é a experiência e o seu resultado. Na pesquisa ex post facto, como o próprio nome diz, ela é uma pesquisa produzida após o fato. Então, vamos imaginar que eu tive uma situação, ou eu tive uma experiência. Só que depois da experiência, o que aconteceu? Nessa pesquisa pós-fato, né, eu estou analisando aquela circunstância, aquele assunto, aquela forma de conhecimento, como após a circunstância ocorrida. Quais foram as consequências daquela situação? Quais foram as consequências daquele fato? E aí eu faço algumas comparações. Então, é uma pesquisa relacionada com a anterior? Mas a diferença que nós vamos ter aqui é o momento em que ela acontece. A pesquisa experimental ela é observada desde o início do experimento e durante todo o experimento. A pesquisa ex post facto ela surge após o experimento ou após a situação, após a circunstância. Então, se eu quero aplicar, e aqui um exemplo muito simples, mas vamos imaginar assim, existe uma forma que se faz pesquisa muito forte, né, no curso de psicologia, e olha que curioso, para que a gente entenda como que é difícil pesquisa experimental nas ciências humanas. O curso de psicologia, em algumas universidades, ele faz parte do grupo de biológicas, ele está inserido dentro das ciências biológicas. E existem algumas universidades que colocam a psicologia dentro das ciências humanas.
Quando o curso, e não sei hoje, mas antigamente, quando o curso pertencia a biológicas, eles faziam durante o primeiro ano do curso experimento com um ratinho. E aí, cursos que são atrelados a áreas de humanas não utilizam de maneira comum esse tipo de experimento. Não é nem experimento com pessoa, olha que curioso. Mas, enfim, já foi muito comum, hoje não sei quão comum isso está, que durante o primeiro ano, em uma determinada disciplina, o aluno de psicologia pegue um hamster ou um rato, leve para casa, e ele vai fazendo vários testes neste rato para verificar o comportamento do rato. Então, a situação é observar. Eu pego um dia, deixo o rato sem comida e verifico qual é o comportamento dele diante disso. Aí no outro dia eu dou muita comida. Aí eu vou dando comida em momentos separados. Eu submeto ele a um estresse, por exemplo. Vou fazendo esse tipo de situação, de exposição, para observar a maneira como ele reage. Isso é pesquisa experimental. Tipicamente pesquisa experimental. Agora imagine que depois de um ano, os 40 alunos do curso de psicologia que estavam com seus ratos levem os ratos para a universidade de novo e devolvam os ratos. Tá, qual foi a consequência desse estudo nos ratos? O que se faz com eles a partir de agora? Aqui nós temos uma ex post facto, porque ela surge após o acontecimento, após a situação. Ok? Então aqui nós temos aí uma grande diferença entre essas duas formas de se realizar a pesquisa. Próximo tipo de pesquisa, estudo de corte. Aqui é um tipo de pesquisa também que no direito não se faz praticamente, mas é um tipo de pesquisa muito comum nas áreas de saúde. Então eu pego pessoas com características comuns, e essas pessoas são acompanhadas por um determinado período, para verificar a maneira como as coisas estão se desdobrando, né? Então a gente tem, por exemplo, esse estudo de corte, né? Quando algumas pesquisas da área de biológicas acompanham grupos de pessoas por anos, identificando qual foi a melhoria. Então, eles pegam pessoas vários homens com hemofilia. E aí eu pego esse grupo de 20 homens e vou acompanhar esse grupo de 20 homens durante 10 anos. E aí acompanhar algumas circunstâncias e testes que são ali feitos para que eles... qual é a resposta que se tem a uma ou outra coisa. Isso é estudo de corte, quando ela é atrelada a um determinado grupo de pessoas que é acompanhado durante um determinado período. Então, a gente tem uma pesquisa por amostragem mesmo, né? O exemplo do documentário que foi indicado aqui, né? Esses 100 homens, não assisti o documentário, não sei quanto tempo ele demorou para ser produzido, mas a princípio poderia ser identificado como um estudo de corte. Por que não experimental? A princípio, o estudo de corte, ele é mais longo, ele seria uma pesquisa experimental longa. Ele acaba se perdurando no tempo. A pesquisa experimental costuma ser mais objetiva, menorzinha, pontual, ok? Nós temos uma diferença de tempo. Próximo tipo, levantamento. São pesquisas em que a característica principal é a obtenção de informações relevantes. Aqui voltamos à ideia do nome, né? Nós vamos aqui levantar informações. Então, aqui na pesquisa por levantamento, eu tenho um assunto. Então, a partir do momento em que eu identifiquei o assunto e, consequentemente, o tema, né? Aquilo que eu quero trabalhar, eu vou, então, levantar, buscar, pescar todas as informações pertinentes sobre aquele assunto. Isso a gente faz muito quando vai pesquisar. Então, eu defini um assunto que eu quero escrever um artigo, por exemplo. Meu ponto de partida, quando eu defini o assunto, é sair procurando tudo que eu teria acesso sobre esse assunto. Então, eu vou à biblioteca e vejo todos os livros que falam sobre isso, coloco no Google e vejo tudo que aparece sobre isso. Isso é levantamento. Fazer o levantamento de instrumentos de pesquisa, né? De materiais, levantamento de materiais, ok? Estudo de campo, próximo tipo, né, de pesquisa. O estudo de campo, ele é um estudo focado em uma determinada comunidade, em que o pesquisador vai até o local, ao campo, e faz a sua análise naquele lugar. Então, o estudo de campo é um estudo pontual, em que o pesquisador sai do conforto da sua cadeira e vai até onde está acontecendo aquela situação. Eu gosto muito de uma pesquisa de uma professora amiga minha,
Ela é carioca, mas mora no Rio Grande do Sul há muito tempo. E a Vera, que é essa professora, ela tem uma crítica muito forte em relação a o que ela chama de juízes de gabinete. Qual que é a ideia dela por detrás disso? Que os juízes precisam estar mais atentos às realidades sociais. Se é um juiz criminal, ele tem que conhecer uma cadeia, tem que conhecer uma penitenciária. Não é razoável que um juiz fique no conforto do seu gabinete o tempo todo, resolvendo a vida das pessoas. Porque se ele assim o fizer, ele talvez nunca entenda o que é a necessidade de uma pessoa. E diante disso a gente tem alguns absurdos que a gente observa, né? Como, não sei se vocês se lembram, trabalhei isso semana passada em uma aula, algum tempo atrás em Cascavel, um juiz do trabalho cancelou uma audiência porque o reclamante, né, o autor da ação trabalhista, foi de chinelo. E aí era um senhor lavrador, trabalhou na roça a vida inteira, não tinha sapato, trabalhava de chinelo na roça, inclusive. Então não tinha sapato, não usava sapato, não ia comprar um sapato para ir para o fórum. E como a vida inteira só usou chinelo, foi para a audiência de chinelo. Como sempre se vestiu, o juiz, ao ver ele de chinelo, se recusou a fazer audiência. Cancelou a audiência, na verdade suspendeu e remarcou para o momento posterior, e disse, isso está no processo, de que a audiência tinha sido suspensa porque o autor se apresentou com chinelo e que o uso de chinelo na audiência era atentatório à dignidade do judiciário. Era uma ofensa à dignidade do judiciário. Ou seja, isso é uma bobagem tão gigantesca, porque eu estou valorizando o uso de um chinelo em detrimento do direito desse indivíduo, de ser indenizado, de ter ali o seu pedido apreciado. Olha que absurdo. Agora, para um indivíduo achar que é mais importante o sapato que a pessoa está usando na audiência do que o direito que ela está buscando, é porque de fato a pessoa não tem a menor ideia do que é passar dificuldade na vida, do que é trabalhar muito para conseguir pôr comida em casa, do que é trabalhar o mês inteiro e não conseguir fechar as contas do mês. Normalmente é uma pessoa sem qualquer tipo de compreensão da realidade da população. Isso é uma crítica oportuna, é uma crítica importante. Então, o estudo de caso, ele aproxima o pesquisador do seu objeto de pesquisa. Eu até acredito que o estudo de caso humaniza a pesquisa. Acho que as pessoas ficam mais... Eu acho que traz para a pesquisa uma sensibilidade que é importante. Sinceramente, e aqui é o Luiz falando, sabe? Não é nem uma questão de livro, não. Acompanhando, assim, algumas pesquisas, é muito diferente. É claro que, como pesquisador, a gente tem que tomar muito cuidado para não se envolver tanto emocionalmente com o objeto de pesquisa, porque isso também pode gerar um problema no resultado. Só que também se distanciar é o problema dos extremos, né? A solução nunca está nos extremos. Porque, assim, a gente não pode se envolver totalmente. Ok, mas também se distanciar totalmente é um erro. Porque aí a pesquisa toda ela é de uma frieza triste, profundamente triste, porque nós realmente não nos solidarizamos com a situação, com a circunstância. Então, se você vai escrever alguma coisa sobre, ou pesquisar alguma coisa sobre idosos, vá a um asilo. Você, talvez, mas eu nem vou usar isso na minha pesquisa. Não interessa, escute, gaste tempo com essas pessoas que, bem ou mal, direta ou indiretamente, são objeto da sua pesquisa. É importante termos essa ideia, sabe? Dar voz e dar nome para o objeto de pesquisa. Porque uma coisa é eu falar assim, eu estou falar para vocês sobre idosos. E aí eu começo a falar sobre os direitos dos idosos. Olha que bonitinho, fica lindo. Pego o Estatuto do Idoso, vou lá, identificando ponto por ponto. Outra coisa é quando eu vou falar dos idosos e eu me lembro da Dona Maria, da Dona Helena e qualquer outro nome que você possa imaginar. Senhorinha de 60, 70, 80, 90 anos, com tal situação, com tal realidade. Isso me torna mais sensível, inclusive ao problema do outro. Então, eu sempre vi com muitos bons olhos essa figura do estudo de caso. Próxima e penúltima, né? Penúltimo método de pesquisa que nós temos é a chamada pesquisa-ação. O que é pesquisa-ação, né?
aqui nós estamos falando de pesquisas em que existe um envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema, né? Então nós temos, vamos imaginar, nós temos uma situação de um problema coletivo, e aí o pesquisador, conjuntamente com o grupo, participa ativamente disso para que todos cheguem a um consenso, cheguem a uma solução, cheguem a um resultado. A gente vê alguns desafios que têm essa pesquisa como uma inspiração. Não que seja ela, mas que acaba sendo próxima, né? Por exemplo, está acontecendo... É uma disputa, mas agora eu não me lembro como que é o nome que é dado a isso, gente. Mas funciona assim. É como se fosse um campeonato, e é um campeonato de direito processual. Então se formam grupos, equipes, cada universidade que se inscreve tem a sua equipe, e aí é colocado, essa equipe tem um professor orientador, e aí é colocado para essa equipe um problema. E esse problema precisa ser solucionado. Então, aqui nós temos um problema, temos um grupo e temos o pesquisador na figura desse professor, trabalhando conjuntamente para que isso tenha uma solução. Mais uma vez, isso é só um exemplo de uma proximidade com a pesquisação, não que seja isso. Mas a gente teria essa figura da pesquisação, né? Numa situação de hoje, se eu quero trabalhar sobre os efeitos da pandemia na economia, então eu cato pego um grupo, por exemplo, de comerciantes araponguenses, e aí eu vou conduzir essa pesquisa como pesquisador e vou com este grupo participando de todas as suas reuniões e das possíveis soluções para chegar em alguma ideia, algo que possa ser feito para solucionar esse problema. Então, essa ideia da pesquisação tem esse objetivo, a participação efetiva do pesquisador junto com este grupo observado, sabe? Para chegar a uma conclusão e um resultado. Aí, por fim, como último mecanismo de pesquisa, nós temos a pesquisa participante, que não são todos os livros que fazem essa distinção, trabalham tudo como pesquisação, mas existem livros que diferenciam, né? Quando a gente pensa em pesquisa participante, ela seria a mesma coisa da anterior, mas a diferença seria no seu objetivo. E o seu objetivo seria uma transformação. Então, como assim, professor? Se eu tenho um grupo de pesquisas, um grupo de pessoas capitaneado por um pesquisador para analisar uma situação que está acontecendo, isso é pesquisação. E se esse grupo chegar em um consenso, em uma solução, que é mais ou menos aquilo que todo mundo está falando, pesquisação. Agora, se o resultado for um elemento transformador, ou seja, uma solução completamente diferente daquilo que a população ou a sociedade tem entendido até então como correto, eu estaria diante da pesquisa participante. Então, para quem diferencia os dois, não é necessário diferenciar, eu posso chamar tudo de pesquisação. Mas para quem diferencia, a diferença entre pesquisação e pesquisa participante é este foco transformador no resultado. Na pesquisação, o resultado pode ser aquilo que todo mundo já entende, uma reafirmação daquela verdade. Para ser pesquisa participante, eu tenho esse resultado totalmente diferente, por isso transformador. Eu tenho uma nova verdade, uma nova realidade, ou um novo conhecimento sendo ali produzido, né? Sendo ali estabelecido. Beleza? Pessoal, assim nós fechamos a nossa sessão 2.2 e, consequentemente, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer fazer mais alguma indicação? Então, temos aí algumas indicações para que vocês deem uma olhada, né? Temos o seriado que foi indicado pela colega de vocês, lá da Netflix, os 100 Homens, né? Tem o outro que eu comentei que é... 100 Humanos, professor. 100 Humanos, desculpa, isso mesmo, 100 Humanos. O outro que eu indiquei para vocês também, Olhos que Condenam. E tem esse documentário que chama Olhos Azuis, ou Blue Eyes, que você coloca no YouTube e você vai já identificar. É uma professora baixinha de cabelo grisalho curtinho. Você já vai ver que é ela.
Muito, muito interessante. E não se esqueçam do livro Casos Exploradores de Caverna. Se vocês conseguirem acesso por esse link que eu mandei, por favor, me avisem. Eu vou continuar dando uma olhada. Se eu encontrar, eu mando para vocês. Fiquem tranquilos, se eu não mandar é porque eu não encontrei. Mas sugiro que vocês deem olhada nas faculdades próximas de onde vocês moram. Então, quem mora em Jandaia, como foi o caso da colega, vai dar um pulo na Fafimã. Quem mora em Apucarana, vai na FAP ou na Facnopar, às vezes que é mais perto, né, do que vir até Arapongas. Então, dá uma olhada aí naquilo de onde é mais próximo, porque é muito difícil uma faculdade que não tenha esse livro. E mais uma coisa, acessem a biblioteca virtual de vocês. É provável que o livro tenha na biblioteca virtual de vocês. A biblioteca virtual que vocês têm acesso, ela é bastante completa. Então, caso vocês nunca tenham acessado a biblioteca virtual, pede para a Ju, que ela manda para vocês um tutorial lá, um passo a passo de como acessar. Tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, ficamos por aqui. No mais, desejo a vocês uma boa semana, que vocês se cuidem, que a gente consiga voltar logo, que já está todo mundo de saco cheio. Pelo menos eu acho que todo mundo tá, pelo menos eu tô, não aguento mais. E que tudo se resolva da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Tudo bem, então? Nos vemos. Tudo de bom para vocês. Até mais.